Seja muito bem-vindo a mais uma live que está começando agora nesse sábado, nesse início de sábado. Queria agradecer muito a sua presença aqui, você que está nos assistindo aí, de qualquer lugar do Brasil, da nossa comunidade, alunos, pais de alunos. É muito bom recebê-los aqui para partilhar desses momentos tão proveitosos na presença de Deus. Hoje nós estamos terminando a série de ponta cabeça. O tema de hoje é Paradoxo da Salvação, com o pastor Gilmar Batistotti, que é muito querido e amado aqui no NASP e em muitos lugares que eu sei. Ele é capelão aqui do NASP. E eu também queria apresentar a vocês a nossa equipe de louvor. Temos o Sander, a Nicole, o Vitor, a Mariana e o Felipe. Eles vão cantar para a gente hoje. E ao piano temos o Guilherme. E, bom, para dar continuidade, eu chamo a nossa equipe de louvor para cantar. Uma boa noite para você. Gostaria de começar esse momento de adoração junto contigo, compartilhando um trecho bíblico Compartilhando um texto bíblico que eu gosto bastante. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 13. E diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O verso 16 diz assim: E tu, levantando o teu bordão, estendendo a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não sei se você está preparado para o que a gente vai fazer hoje aqui, mas Deus está preparado para o culto que vamos prestá-lo. Portanto, se alegre com a gente e adore junto com a gente. Vamos juntos? A minha esperança está. Começa com as mulheres, talvez você conheça essa música. E os rapazes respondem: Minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Todos juntos? Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Agora é a vez dos rapazes liderarem. Eu quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, a minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança Todos juntos, bem está forte. no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Amém. Vamos adorar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Todos juntos? Está no Senhor. Amém. Deus seja louvado. Vamos clamar ao nosso Deus por restauração. Ele é o único que pode dar isso completamente para a gente. Portanto, concentre-se na letra dessa música e adoremos juntos. Restaura
meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração. Você pode cantar com a gente? Restaura meus sonhos. Medite no que você está falando. Clame ao Senhor com todo o seu coração. Meus planos, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. As mulheres vão começar nessa estrofe. Então cante junto com ela. Sonhos, restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo. Todos juntos. Para que todos saibam que Tu és meu Deus. Com toda força. Porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura. Transforma-nos, Senhor, a cada momento. Molda-nos para sermos cada vez melhores. Restaura. O Salmo 46, no verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne ou os montes se abalem. Vamos cantar dessa esperança, dessa confiança e dessa certeza nesse momento. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás.
Você sabe? Só Deus, só Deus concede a glória verdadeira. Paz e glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega Só os homens. teu caminho ao Senhor. Eu quero ouvir vocês. Confia nele e o mais ele fará. Todos juntos. É Esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo. Canta mais uma vez com a gente. Pode cair. Pode cair o mundo, estou em paz. Boa noite, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua companhia e muito obrigada pela vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nos ajuda a aproveitá-la, nos ajuda a vivê-la da forma que o Senhor deu para a gente viver. Nos ensine a viver com felicidade, a viver com alegria, a viver espalhando o teu amor e a poder ter sabedoria nas escolhas, nos desafios, Senhor, que o teu Espírito e os teus anjos possam nos acompanhar a cada passo que, Senhor, que a gente vai dar. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso terceiro encontro, terceiro e último. Mas a gente se vê, né? De vez em quando a gente está de volta aí. Eu motivo você também para acompanhar as nossas redes sociais.
Instagram do NASP, da igreja do NASP, Facebook, a gente vai compartilhando ali mensagens. Esse tem sido um mês muito especial para a gente aqui, tanto para a igreja quanto para o nosso campus aqui em Engenheiro Coelho, e também é um programa Tricamp, né? Que é o mês de setembro, que a gente se engaja aí nesse programa de valorização da vida. E o nosso projeto é Viva a Vida. Você sabe que a gente vive num mundo cada vez mais desafiador no valor da vida, de desfrutar a vida, de como desfrutar a vida. E o mês de setembro é destinado à valorização da vida. E assim a gente vai combatendo, a gente vai diminuindo, a gente vai dando aos jovens o sentido para viver, e a gente elimina um grande problema, ou vai eliminando, né, vai colaborando, que é o problema hoje do suicídio. Nós estamos junto com você nessas 3 últimas semanas, de ponta cabeça, dependendo do lugar, eu sempre brinco, né, ou de cabeça para baixo, é o nosso tema. Estamos falando sobre os paradoxos que a Bíblia apresenta, que são diferentes daquilo que a gente socialmente, culturalmente, às vezes, absorve. E hoje quero falar um pouquinho sobre o paradoxo da salvação. A gente falou sobre o paradoxo da fraqueza. A gente tem uma ideia de que forte é aquele que vence, quando a palavra diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Nós falamos sobre, na semana passada, o paradoxo. Qual foi da semana passada mesmo? Que fugiu aqui? Não. Fugiu. Isso, obrigado, viu? Os câmeras estão me ajudando ali. O paradoxo do serviço. A gente sempre tem a ideia de que o primeiro é aquele que está mandando, aquele que tem poder. E quando a palavra diz, se você quer ser o primeiro, sirva. Eu não posso esquecer o de hoje, né? Hoje o paradoxo da salvação. Mas antes de eu entrar, quero mandar um abraço para você que é da nossa comunidade, que está aqui ao redor, que acompanha, está ligado ao campus, não tem acesso hoje ao campus, mas tem acompanhado todos os programas da nossa comunidade, através aqui dos programas da igreja e através dos programas da pastoral também. E também quero mandar um abraço para você que está espalhado por esse Brasilzão, pelo mundo inteiro, que é pai de aluno, ou você que é nosso aluno, não está no campus, tem acompanhado à distância, tem estudado à distância, sinta-se acolhido e abraçado por todos nós, tá bom? Vamos à palavra. Eu vou começar hoje lendo 2 textos. Um primeiro texto que é um texto base, hoje eu vou inverter um pouquinho o processo, é o texto base, e depois eu vou para a história que eu quero fundamentar. Aqueles que me conhecem sabem que eu acredito na Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Eu acredito no cristianismo. Procuro professar o cristianismo com as limitações que todos nós temos. E acredito em Jesus Cristo como meu Salvador, aquele que veio, aquele que deu a vida, e através dele, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu entendo Jesus, quanto mais eu leio de Jesus, mais eu entendo quem é o Pai. Eu estou dizendo isso para tentar hoje falar um pouquinho para você que talvez não compartilhe da mesma crença que eu. Para mim, a palavra, ela é importante, eu acredito na palavra. E quanto mais eu entendo Jesus na palavra, mais eu entendo o significado da minha vida. Então, mas eu respeito você independentemente de crença, tá bom? Então, hoje eu vou para a Bíblia, que é o livro base, o livro texto, para as minhas crenças. Romanos capítulo 3, verso 23. Uma carta de Paulo, e ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando a gente quer entender um texto, quanto mais a gente vai na proximidade do texto e se rende ao que o texto quer dizer,
e a gente não fica inventando muito, né? Porque esse é um problema que a gente tem, mas a gente absorve isso. E esses dois textos, Romanos 3, 23 e 24, dizem que todos nós, independente de quem somos, posição, força, fraqueza ou de servo, como nós vimos na semana passada, todos carecemos da glória de Deus. Todos carecemos da graça que o Senhor nos oferece. E isso é oferecido para a gente de forma gratuita. Ou seja, um presente. Eu não mereço, mas recebo. E isso vem através de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez. Temos aí um belo assunto para a gente trabalhar hoje. Sabem por quê? Durante essa semana, a gente teve aqui na escola a Semana do Compromisso. Nós começamos na sexta-feira com um lindo programa. Enquanto o pastor falava, a aluna, ela desenhou uma foto de Jesus com as mãos assim. Entra no @pastoral_unasp, você vai ver, tem fotos postadas lá, vídeos, e como Jesus me recebendo. E ali se assumiu um compromisso, os alunos assinaram aquele quadro de forma simbólica, dizendo assim: eu assumo um compromisso com Jesus. E durante a semana a gente falou sobre o valor do compromisso. O compromisso com a palavra, o compromisso com a oração, o compromisso com o namoro, com o trabalho, o compromisso com a sociedade. Aonde quer que a gente vá, nós temos um compromisso. Esse compromisso se reflete daquele que faz parte da nossa vida. E no domingo à noite, um aluno pregou e citou uma frase de um colega nosso que é pastor, líder da igreja na América do Sul, pastor Adolfo Soares. Ele disse assim: discípulo é aquele que recebe a graça para viver em compromisso com a palavra. Ou seja, se eu digo ser um discípulo de Jesus, eu recebo a graça de Jesus e vivo um compromisso com a palavra. Mas a graça é um presente que Ele me dá. Mas dentro da nossa visão, ou dentro da nossa cultura, nós somos muitas vezes levados a interpretar isso de forma equivocada. E eu vou trabalhar um pouquinho com você nos próximos minutos isso. Para isso, vai a nossa história de hoje, para fundamentar. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, eu vou erguer aqui um pouquinho. Capítulo 19, a partir do verso 16. Essa é uma história que está também em Marcos, Marcos capítulo 10, 17 a 22 e Lucas 18, 18 a 23. Qual é a minha sugestão? Sempre que a gente vai ler uma história bíblica, e essa história está em outros evangelhos, minha sugestão é que a gente procure a leitura nos outros evangelhos para ver como é que cada leitor aborda essa história, tá bom? Então essa é a minha sugestão para você. Então vamos para a leitura de Mateus capítulo 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? Olha que interessante, né? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens,
dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Como eu mencionei, essa é uma história que está nos 3 evangelhos. Por exemplo, se você fizer uma comparação, só a título de exemplo aqui, né? Mateus vai chamá-lo de jovem, Lucas vai dizer que ele é um homem de posição e Marcos vai dizer que ele é um homem. Há detalhes interessantes que definem a gente a pensar que ele era um jovem. Primeiro, a atitude dele, ele sai correndo, ele se ajoelha, uma atitude aparentemente juvenil, assim, né? Mas você vê que é alguém que tem maturidade, que é alguém que tem posição, alguém que tem valores. Então, quando a gente fala de jovem, estamos falando também de alguém que já tinha sua posição diante da sociedade e era uma influência para a sociedade. Porque às vezes, quando a gente olha essa história e a gente vai para o aspecto jovem, a gente tem uma tendência de reduzir a sua importância. Essa é uma coisa importante, eu abro aqui uma janelinha para isso. A gente às vezes tem que valorizar muito mais a posição da moçada na sociedade, né? A gente tem dificuldades para isso, achando que há negligência, que ainda falta experiência. Realmente, às vezes falta experiência. Mas eu digo aqui na escola que eu aprendo muito com eles. Quando eu sento para discutir, para conversar, essa moçada que está aqui, que fica aí atrás da câmera, né? Cada um com as suas características, cada um com o seu jeito de ser, eles têm muito para ensinar para a gente. Então nós temos alguém que tinha posição de influência diante da sociedade, mas é alguém que transmite, alguém que busca de forma sincera, talvez esse que seja o grande tema da vida da gente. Por que a gente vive? Nós viveremos eternamente ou a nossa vida se limita apenas a esta vida? E aqui vem a influência cultural que a gente tem. Nós vivemos numa cultura da meritocracia. Ou seja, quer ter sucesso? Faça e você vai alcançar. E aí entra aquela discussão, o que é sucesso, né? Que em algum momento, numa das noites aqui, eu já falei para vocês. Mas a gente também recebe essa ideia. A gente recebe uma formatação do que é sucesso. Por exemplo, o indivíduo que tem posses, esse indivíduo teve sucesso na vida. O indivíduo que alcança determinada posição, ele teve sucesso na vida. E é interessante que a gente traz essa cultura da meritocracia. Se comporte bem que você recebe. Isso vem desde pequenininho. Olha, se você fizer isso direitinho, ganha docinho. Tá bom? Então, se comporte bem. E a gente vai crescendo com essa ideia de que o bom comportamento vai nos trazer bons resultados. Entendam? Não quero fazer um discurso hoje à noite de valorizar o mau comportamento, não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer hoje à noite para você é como essa ideia às vezes tira da gente a essência do que é realmente salvação e do que é cristianismo. Tem um outro detalhe importante, né? A gente traz isso para o cristianismo e a gente acha assim, ó, bênção divina está associada ao indivíduo que está bem em tudo. Se não está bem, o que está acontecendo com você? Eu acho que você tem que buscar mais ao Senhor, clama mais. E a gente faz uma troca, meio uma ideia comercial. Senhor, eu me comporto bem e aí o Senhor me provê boas coisas. E a gente vai barganhando com Deus, sabe? Daquela ideia assim, mas por que isso não acontece comigo? Eu converso com muitos alunos aqui, faz parte do meu trabalho, e muitos trazem essa ideia, pastor, se eu fizer isso direitinho, Deus vai me abençoar. Aí vem outra pergunta, né? O que é realmente a bênção de Deus? Porque a bênção de Deus não nos exime de passarmos por momentos de luta e dificuldade, mas é que a gente vai atrelando essa coisa do mérito. E um outro aspecto que a gente traz é o aspecto da recompensa e da punição.
Me comporto bem, ganho a recompensa. Não me comporto mal, o Senhor me pune. E isso desvirtua dentro da gente a ideia da citação de Romanos, capítulo 3, 23 e 24. Eu careço da graça e eu recebo essa graça, ou seja, eu sou justificado, está paga a minha conta, eu não preciso conquistar esta conta. É interessante que essa é a grande diferença do cristianismo. Ainda que o cristianismo, em determinados momentos, traz da cultura, eu vou dizer aqui, não cristã, traz a ideia de que eu preciso conquistar Deus. Ou seja, eu faço e aí Deus olha para mim. Dentro de religiões não cristãs, sempre o indivíduo é o centro da conquista. Parece que ele precisa aplacar a ira de um Deus. Parece que ele precisa conquistar Deus. E ele cresce com essa ideia de que ele precisa conquistar Deus. E o cristianismo inverte essa lógica. Porque no cristianismo, Deus vem até nós. Deus busca o ser humano. Deus deixa, através de Jesus Cristo, e Jesus Cristo como Deus, deixa os palácios de marfim, deixa, né, usando a linguagem da música, Deus deixa a sua posição e vem em busca do ser humano, para dizer assim, você é importante para mim. Nesse dia, esse jovem, provavelmente influenciado por aquilo que Jesus falou dos versos 13 e 14, em Mateus capítulo 19, quando Jesus abençoa crianças, eles trazem crianças para Jesus, ele impõe as mãos, e os discípulos estão ali querendo que as crianças não incomodem, e Jesus, eu abro uma outra janela aqui importante, né? Jesus é aquele que chama e inclui a todos. Não existe em Jesus discriminação. As crianças são trazidas, a gente pode ver isso dentro do contexto bíblico, crianças, mulheres, pessoas que são rejeitadas. No Evangelho não existe preconceito, no Evangelho não existe separação. Nós podemos ter naquela cultura, mas na mensagem do Evangelho não. Jesus deu a cada pessoa o valor que elas tinham e que elas merecem. Para as crianças, Jesus está dando esse valor. E no verso 14 diz assim, deixe os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo imposto as mãos, retirou-se dali. A ideia aqui é que é possível que esse jovem de posição influente, bem-sucedido financeiramente, o texto diz isso, os 3 evangelistas dizem isso, ouvindo esse discurso, despertou e disse assim, eu preciso correr atrás dele, eu preciso ir até ele. E ele corre e diz para Jesus, o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? E aí, Jesus vai dizer, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bom, está aqui, pastor. Você está falando que não, a ideia de meritocracia não é a mensagem do Evangelho. Mas como é que Jesus está dizendo aqui, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos? Lembra bem, quando a gente estuda um texto da Bíblia, a gente não isola esse texto. Ele está dentro de um contexto. E além de estudar o contexto, é importante que eu busque outros textos e os detalhes. E aí, ele pergunta, né? Quais mandamentos? E aí Jesus vai listando os mandamentos. Aí o jovem, eu tenho feito isso. O que me falta ainda? E aí vem o mais importante nesse texto. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo, todos os teus bens, dá aos pobres.
Qual é a mensagem de Jesus? A gente tem várias lições. Na sequência, ele vai tirar a lição do perigo das riquezas. Isso pode ser um obstáculo. Jesus não está condenando o indivíduo que tem recursos. Não é essa a ideia. Mas que os recursos podem se tornar um obstáculo, porque pode tornar o indivíduo autossuficiente. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Jesus quer dizer que aquele homem guardava a lei. Aquele homem conhecia a letra, era praticante. Eu posso dizer que moralmente o indivíduo assim, bem visto, esse é o indivíduo correto. Só que ele não conhecia ou não desfrutava a essência da lei. Porque não basta praticar uma ação, mas é necessário pensar na motivação. Por isso que o texto nos leva a pensar, por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu guardo a lei? Por que eu pratico as coisas corretas? Qual é a minha motivação? Eu estou fazendo isso para alcançar alguém, para conquistar alguém, para que Deus olhe para mim e diga assim, me perceba, me perceba. E aí a gente volta o problema que é a essência nos 3 temas que a gente abordou aqui. Tanto da fraqueza quanto do serviço. O paradoxo da salvação está enquanto o meu eu, quanto a minha vontade, quanto aquilo que eu quero é colocado em primeiro lugar. Eu posso praticar a lei, mas posso não ter o espírito da lei. E o espírito da lei leva o indivíduo a uma ação diferente. Ele quer outro objetivo, ele não quer ser conquistado, porque ele já foi conquistado. Ele recebeu a graça, ele tem um compromisso com a palavra. Ele vai viver isso. Não há como desassociar. Não há como desassociar quando Jesus entra na minha vida e agora ele diz assim, Gilmar, esse é o caminho. Não tem como fazer isso. Agora, eu não posso inverter o processo. Eu pego a letra da lei e digo assim, uau, então para ter salvação vou fazer isso, isso e isso. E Jesus está quebrando isso diante daquele jovem. O texto diz que ele sai triste. Nós não sabemos o que aconteceu, mas provavelmente ele nunca tenha se rendido à essência do que é o Evangelho, que é uma vida com Cristo, que é viver ao lado de Jesus, que é buscar entender quem é Jesus, e assim, no dia a dia, transmitir isso para todas as pessoas. É possível, é provável que esse jovem nunca tenha desfrutado verdadeiramente do que é o cristianismo. Eu pergunto para você hoje à noite, que tipo de religião, fé, crença, não sei como você denomina, você vive? Você é influenciado por aquilo que a cultura moderna, por aquilo que a cultura onde você está inserido lhe transmitiu, que você precisa praticar todas as coisas, cumprir todas as coisas à risca, e aí Deus vai olhar para você e vai dizer assim, muito bem, vem aqui. Eu vou dizer para você, quando nós não vivemos uma fé, uma crença, entendendo que nós recebemos a graça como a maior expressão de amor já existente nesse universo, o sacrifício de Jesus, quando a gente não vive isso, nós não vivemos ou viveremos a essência do que é cristianismo. E eu quero dizer para você hoje, você vive na leveza da graça ou você vive na imposição dos compromissos, da obrigação?
Lembra? Eu tenho um compromisso social porque Cristo recebeu em mim. Eu tenho um compromisso com as pessoas porque Cristo está em mim. E aí eu vou olhar para cada indivíduo de forma amorosa. Eu não vou olhar, não vou praticar as coisas porque eu preciso ser percebido e conquistar um Deus. Não, eu vou praticar essas coisas porque esse Deus me conquistou. Por muito tempo, eu achei que a gente precisava praticar para conquistar. Mas quanto mais a gente vai vivendo isso, mais a gente vai buscando isso, mais a gente vai vivendo atormentado. Sabe por quê? O texto bíblico diz, né? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, deixa o obstáculo que tira de você viver o que é realmente cristianismo. Esse perfeito é a maturidade, e a maturidade é um processo que dura uma vida inteira. E a maturidade é cercada de erros e acertos, de graça, porque o Senhor olha para mim e vai me dando mais uma, e mais uma, e mais uma oportunidade. Quando eu era um adolescente, lá pelos meus 16 anos, eu fui estudar num internato no Rio Grande do Sul, IACS, a Escola do Vale dos Sinos, que com brilho que os astros não têm, resplandece na Agreste Campina, ensinando o caminho do bem. Sabe que a gente não esquece, né? Está gravado lá, está aqui, né? A gente aprendeu lá e está gravado aqui. E eu li um livro, que naquela época, um pequeno livro, um livrinho de bolso, de um grande pregador, ele estava surgindo naquela época, um grande pregador da Igreja Adventista chamado Alejandro Bulhão, talvez você já tenha ouvido falar. Hoje é um pastor, a gente diz jubilado, que parou suas atividades de compromisso assim, diário com a instituição, mas continua sendo pastor, continua pregando e compartilhando sua experiência. E eu li o livrinho Conhecer Jesus é Tudo. Havia muita discussão, porque aí começou aquela... Não, mas conhecer Jesus me descarta a ideia de que eu tenho compromisso com a lei. Não, nenhum momento. Conhecer Jesus, viver com Jesus, vai transformando a minha vida, vai mudando a minha vida e vai me levando a uma nova ação. Aquele jovem, ele não sabia o que era desfrutar do cristianismo. Eu li Conhecer Jesus é Tudo e chegou na escola, naquele período, algumas fitas cassete. Você sabe o que é fita cassete? Willy, você sabe o que é fita cassete? Só em museu, né? Não sabe, né? Alguns aqui sabem, Sander sabe, Paulo sabe, né? Paulo está nessa câmera aqui. Desculpa aí o diretor de imagem que eu mudei muito rápido aí, perdão. Paulo sabe, né? A fita cassete. E a gente ouvia, Sander também sabe, que o Sander é mais, né? É jovem também, né, Sander? A gente ouvia na fita cassete sermões do pastor Bulhão. Eu lembro que eu ia à noite para a capela do dormitório masculino, sozinho, ligava o toca-fita e ficava ouvindo. As experiências de vidas transformadas, a experiência do que as pessoas estavam descobrindo de quem era Jesus, o que era salvação. Não era através dos méritos, não é através dos méritos, não é através da conquista, mas é receber aquele que é a salvação. E eu lembro que eu chorava copiosamente. Mas eu fui entendendo a partir dali que eu precisava viver com Jesus todos os dias. Saber de Jesus mais e mais,
para viver o que era salvação. Mas eu confesso a você que esse foi um processo longo. Sabe por quê? Porque é a luta que a gente tem. Olhar para a vida, olhar para as coisas, olhar para a existência, a partir do nosso olhar ou da influência que a gente recebe, olhar para a vida, olhar para as coisas, olhar para o todo, olhar para a existência, a partir da visão da palavra. A partir do que a Bíblia diz. E o grande desafio que a gente tem, e eu tentei abordar nessas últimas 3 sextas com você, é te desafiar a olhar para a palavra, olhar para a vida a partir da palavra. Mas a gente inverte o processo, a gente pega o que a gente recebe e a gente coloca no nosso olhar, e a gente quer olhar para a vida a partir do nosso olhar, e não do que Deus disse. E eu quero desafiar você. Olhe para a vida a partir do que a palavra disse. Você descobriu que fraqueza não é inferioridade, serviço não é ser menor, e salvação não é conquistar. Já foi conquistado. Não é através dos meus esforços eu pagar a conta. A conta, que é o meu pecado, foi paga por Jesus Cristo. Agora, inverter isso dentro da gente não é simples. Não é simples. Sabe por quê? Porque a gente cresce com essa ideia. E eu quero perguntar para você hoje à noite, como você tem vivido o que é crença, cristianismo? Lembra bem, olha o reforço aqui, com o receio de dar uma mensagem que possa ser mal interpretada, né? A gente tem isso tão forte dentro da gente, porque alguns às vezes isolam a fala da gente e uma determinada fala e usam isso. Olha, o pastor disse isso. Lembra bem, eu não estou hoje à noite dizendo para você que eu não tenho compromisso com observar. Não. O que eu estou dizendo para você hoje à noite, que o paradoxo da salvação não é através da meritocracia. Eu não preciso conquistá-la. O Senhor conquistou por mim. Eu preciso ir a Jesus. Quero te dar uma sugestão. Nos últimos anos eu aprendi isso com um pregador. Nos últimos anos eu tenho lido todos os anos o livro Caminho a Cristo. E quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu não sei qual é o caminho. Mas mais eu vou entendendo o que é salvação e quem é Deus para mim. Leia o livro Caminho a Cristo. Procure aí. Você vai entender quem é Jesus. E quanto mais você conhecer desse Jesus, mais você vai entender o que significa salvação. Os meus esforços nunca irão conquistar a Deus. Porque Deus me conquistou através da sua graça. Eu termino. Quando eu era pequeno, meu pai conta essa história. A gente morava numa cidade em Santa Catarina, Porto Belo. Não lembro dessa época, nem do episódio, eu era pequenininho, não sei quantos anos. Mas meu pai conta essa história que a gente morava ao lado de uma casa onde tinha um chiqueiro, criação de porcos. E aí, quando eu ouvia o grito dos porcos, eu saía correndo, desesperado, chorando, assustado. E um dia eu saí correndo, a porta da casa estava aberta, havia uma escadinha para a saída, e eu corri, e não sabia da escadinha e caí. Bati,
E comecei a chorar desesperadamente e de repente eu não consegui mais respirar. Como diz na minha terra, os mais antigos, fiquei afinado, sem respiração. E meu pai me pegou, começou a tentar mexer para dar o fôlego, e ele se desesperou. E aí ele chupou, não sei exatamente o que fez no nariz, ele conta essa história. E eu voltei, chorando. Sempre que ele conta isso, conta com a ideia de que eu fiz algo e eu pude, naquele momento, salvar a vida do meu filho. E salvou. Salvou. A gente cresce e a gente acha que quando os medos da vida vêm, a gente agora pode sair correndo, né? Ou a gente pode resolver do jeito que a gente quer. A gente acha que não precisa mais do Pai. A gente acha que não precisa mais depender. A gente acha que Jesus não precisa. A gente resolve tudo. Eu queria dizer para você hoje à noite que eu só vou até Deus através de Jesus Cristo. Jesus ainda vem e me pega nos braços, sabe? Sabe? Ele me pega ali assim e diz: vem cá. Não acho que você é autossuficiente, não. Você precisa de mim. Não adianta ficar querendo fugir. Não adianta querer ficar fazendo a vida do jeito que você quer. Você quer ter vida eterna? Venha a mim. Entenda quem eu sou. Viva ao meu lado, viva comigo. Você quer ter a vida eterna? Conheça Jesus. Desfrute Jesus. Viva na leveza da graça. Eu não consigo associar cristianismo como um peso que é colocado sobre as minhas costas. Eu nunca esqueço da ilustração que uma vez o pastor Reinaldo Siqueira, que é o nosso diretor do seminário aqui, fez, falando dos mandamentos. Quando a gente vai ler os mandamentos em Êxodo capítulo 20, a gente começa: não terás outros deuses diante de mim, não faça isso. E os versos anteriores, lembra? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei da escravidão. Você tinha um peso sobre você, mas agora você não é mais escravo daquilo que você acha que pode fazer. Você é livre em mim. Lembre-se, antes da prática vem a liberdade, e essa liberdade só há em Jesus. Essa é a grande diferença do cristianismo. Ele correu para mim. Ele correu. Ele veio até mim. Sabe por quê? Porque eu não consigo ser perfeito. Eu não consigo alcançar a maturidade sozinho. Perfeição aqui não é isenção de pecado, não é isso. Tema para outro dia. Não. É a maturidade, eu não consigo, eu preciso dele. Vou convidar o Sander para cantar. Vem cá. Como você tem visto a salvação? Como você tem visto suas crenças, sua fé?
Lembra, você é salvo pela graça. Nada do que você fizer vai apaziguar a ira de Deus. Nada do que você fizer vai conquistar a Deus. Porque você já foi conquistado por Ele, Ele já te ama. E o que você tem que fazer? Ir até Ele, conhecê-lo, buscá-lo. Ouça essa música. Eu desafio você, não sei se você fica à vontade ou não, feche seus olhos e viva a leveza da graça em Jesus. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver, quero entender esse amor que na cruz ensinou. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em sua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Oh.
Obrigado, meninos. Você deseja olhar para o Senhor? Deseja que Ele venha até você? Queria dizer que Ele já está aí. Queria dizer que Ele já está te olhando, tá bom? Não é aquilo que você fizer, nem aquilo que você deixar de fazer, que vai limitar o amor de Deus por você. Desfrute a salvação. Aproveite, viva a leveza da graça e transmita isso para as pessoas que vivem ao seu lado. Que as pessoas percebam que, uau, ser cristão é um negócio, né? É maravilhoso, é legal, ainda que os momentos sejam difíceis, ainda que não haja compreensão para tudo. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos oferece a Tua graça. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque Jesus Cristo pagou a nossa conta impagável. Obrigado porque a gente não precisa te conquistar. Obrigado porque o Senhor veio até nós. Que o Senhor abençoe a cada um que nos assiste, cada um que nos acompanha, que ele desfrute do cristianismo, que ele viva o cristianismo. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma alegria muito grande. Deus continue abençoando muito você, sua família. Acompanhe sempre os nossos programas aqui da Igreja do NASP e também do nosso centro universitário, tá bom? Que Deus abençoe você todos os dias. Um abraço, a gente se vê.